Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para juntinhos meditarmos sobre um belíssimo texto que o irmão vou ler o nome dele todo, Nicolas Cabral Heller escreveu. O irmão Nicolas, ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Alto de Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Portanto, ele é bacharel em teologia. E ele escreveu esse texto chamado Natureza, que me parece assim um poema, né? Uma descrição das coisas que Deus fez e que às vezes a gente passa por elas e não percebe. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece todos os dias, né? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente estuda o Manancial, ou acompanhado ou sozinho, somos inspirados, exortados e edificados. E isso promove o nosso crescimento cristão e também o engajamento com a missão de Deus. Como eu sempre gosto de dizer, eu não escrevi o texto, foi o pastor Nicolas Heller, por isso que eu vou só ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos ser sempre gratos com as maravilhas que Tu fazes a cada dia. Que nós possamos ter essa compreensão. Ensina-nos isso lendo esse texto. É o que te pedimos. Em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico é bastante curto e bastante conhecido. Está no Salmo 19, nós vamos ler apenas 6 versículos. E diz assim, ó. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte da extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. Amém? Bom, então, nosso texto chama-se Natureza, e o pastor Nicolas escolheu o versículo 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então ele vai aqui começa descrevendo um voo, né? Não sei se todos já voaram de avião, mas ele diz assim, ó, que quem tem essa oportunidade começa a compreender como a gente é pequeno diante desse mundão aqui vasto, super enorme, né? Porque quando a gente entra no avião, as portas se fecham e ele começa a subir assim, você vai vendo, né? Aquilo que parecia tão grande vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E parece um formigueiro diante da imensidão do céu. A gente tem essa sensação também, né? Quando a gente sobe num prédio muito alto e a gente olha lá, né? Como as coisas ficam pequenas. Então, ele vai descrevendo isso, que parece um formigueiro. E a gente vai vendo que não é nada, né? A mesma coisa quando a gente vai andando de carro lá numa estrada. A gente vai lá, muito tempo em linha reta. O que acontece? A gente vai vendo o céu, vai vendo a imensidão do mundo, a beleza das nuvens, as cores. Se for num dia de sol, a gente vai vendo, né, como o azul contrasta com o sol. E se for um dia de chuva, a gente vai vendo a fragilidade diante da natureza, né? As árvores balançando para lá e para cá, a força dos ventos, os seus raios, né? Principalmente para mim que morava no interior, que eu pegava estrada toda semana, eu podia me deparar com estas imagens, né? Tanto em dias ensolarados como em dias de tempestade, né? E quando a gente vai à praia, né? A maioria de nós já foi à praia. E quando a gente chega lá, se a gente parar para observar como Deus caprichou na praia, né? A beleza da criação de Deus naquele lugar.
aquela areia, né, que vai assim naquele espaço longo até encontrar o mar, aquela brisa refrescante que faz a gente se sentir vivo, faz a gente se sentir feliz, o calor do sol, o frescor da água. A gente vê surgir cores do amanhecer, quando você vê o pôr do sol, parece que ele vai entrar dentro do mar. E a gente vai ficando com o coração tão alegre, né? Tão em paz. Mesmo em dias de chuva, você vê aquela imensidão de água que não avança sobre a terra e fica ali porque a gente tem certeza que é a mão de Deus que segura, né? Então, assim, as maravilhas da natureza, na verdade, eu creio, são realmente show de imagens que Deus colocou no mundo pra gente ver, né? O quadro mais bonito que já foi pintado é o que dia a dia vai se tornando comum, singular, né? Deus capricha em tudo, é tão maravilhoso, né? Aí a pergunta que não quero calar é: como é que existem pessoas que não acreditam que Deus fez tudo isso? É impressionante, né? Elas acham que, né, as coisas se criaram assim, elas se autocriaram. Como imaginar a perfeição vindo do nada, a pintura sem pintor, a vida sem autor? É difícil, né, irmãos? Muito difícil. Então, a sugestão de hoje é: olha lá para o céu e veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus proclamada nos céus. Se você não tem esse hábito, comece a apreciar a beleza da terra, do mar, dos campos, enfim, a beleza que existe no mundo. Vai olhando a obra de Deus que Ele fez com as mãos dEle, Ele que é o autor da criação. Isso é tão maravilhoso, né? Você olhar o sol, falar: nossa, Deus fez o sol, Deus fez a lua, as estrelas, as florestas, Deus fez tudão. Você olha o seu cachorro, olha o gato, olha a criança, olha tudo é criação de Deus. Então, irmãos, respira fundo e sinta a vida que o próprio Deus colocou em você. Olha só que maravilha, ó. Deus colocou o sopro da vida em mim. Ele criou todas as coisas. Então, o que nós temos que fazer? Meu irmão, minha irmã, viva para Ele. Contemple o que as suas mãos poderosas fizeram. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim: como imaginar a perfeição vinda do acaso, a pintura sem pintor, a vida sem autor? Não dá, né, irmãos? Não dá. Bom, então agora eu termino, né? Deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós, né, que sabemos que toda obra que a gente vê é criação do nosso Deus, e que nós vemos a natureza e sabemos que Ele é o autor de tudo, para nós é muito fácil abraçar. Também vou deixar aqui o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que é a maior obra que Deus poderia ter feito por nós, né? Que diz assim: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não temas, Deus já está lá.